Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual, seja muito bem-vindo, eu sou Raimundo Pereira, conhecido como Raimundo Oliver, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. Desde já eu convido você a se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos ao que interessa. Vou partilhar com vocês aqui o tema de hoje a respeito da família. A respeito da família. Vou pegar um trecho aqui das cartas em relação à família. Não marquei aqui passagem. Eu sei que essa passagem é aqui nas cartas aqui. A respeito da família. Talvez o contexto aqui não pegue muito a questão da família, né? Porque a família em si, ela tem muitos assuntos, né? Vamos dizer assim, muitos assuntos a se colocar na família. Mas tem aqui uma passagem aqui nas cartas que fala a questão da família, né? Questão da família. É 1 Pedro 3, versos de 1 até o 7, do 1 ao 7, acho que vai tudo aí. A palavra do Senhor, né, nos diz aí, abraça aí a questão da família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iniciemos esse momento, né, com uma oração do Pai Nosso, pedindo a Deus, através dessa oração, que Ele abençoe a nossa vida, abençoe a tua vida, abençoe as nossas famílias. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vou mudar aqui a posição aqui a posição do refletor aqui, da lâmpada, se melhora aqui. Ver se melhora a iluminação. Acho que melhorou. Estava um pouco escuro aqui do meu lado. Acho que deu uma melhorada. Então, vamos para a passagem bíblica. Depois eu faço algumas colocações. E vós também, ó mulheres, sede submissa aos vossos maridos,
se alguns não obedecem, a palavra serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Não seja o vosso adorno o que aparece extremamente cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres, que esperavam em Deus, eram submissas a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornais filhas, pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco, porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros, de graça que dá a vida, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo o respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quis pegar essa passagem bíblica, nesses dois pontos, né? A questão, vós também, ó mulheres, seis submissas ao vosso marido, e do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio às vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Portanto, elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros, da graça que dá a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quis pegar esse ponto para retratar a questão da família no seguinte aspecto. Tem que ter eu acredito que tem que ter essa reciprocidade, né, da mulher e do marido. A questão da submissão aqui, eu vejo assim, não é a questão da mulher ser submissa ao marido, o extremo não. Não é como diz o ditado, tudo demais é errado, tudo demais é errôneo, tudo demais é crítico, né? Tudo demais é vício, né? Pode ser prejudicial, tudo demais é prejudicial. Se você bebe água demais é prejudicial, se você come demais é prejudicial, se você dorme demais é prejudicial, né? Se você trabalha demais é prejudicial. Então assim, eu acredito que tudo na caminhada da família, né, nesse relacionamento, porque assim, quando a gente fala família, né, eu interpreto a família dessa forma. A família nada mais é do que aqueles que constituem a família. O nome família, ele é apenas para designar, ele serve apenas para designar uma estrutura, entende? Uma estrutura, uma congregação, vamos dizer assim, uma realidade ali daquelas pessoas. Ou seja, quando a pessoa ela tá sozinha, entende? Ela vive sozinha, ela não ainda constituiu família, então ela não é considerada família, entende? Ela faz parte de uma família, mas ela não é considerada família. Ela é considerada família quando ela assume ali o laço, né? Isso eu coloco nos dois sentidos, tanto no sentido homem como no sentido mulher. Quando ambos assumem ali o laço, então a partir dali eles assumem a vocação família. Ou seja, eles assumem esse elo, esse laço, essa aliança diante de Deus como família. E aqui eu quis colocar essa passagem, né, foi a passagem que veio ao meu coração,
mesmo eu não sabendo onde é que estava, né, quando eu quis abordar esse tema, família, colocando esses dois pontos, a submissão da mulher, né, no sentido de ser uma submissão, mas uma submissão sadia. O que é uma submissão sadia? É aquela submissão de que o homem não trata a mulher como uma escrava, entende? Não trata a mulher, não trata a sua esposa como uma escrava. Tudo tem que ser ela, tudo tem que ser aquela mulher está se acabando na realidade de casa. Eu não vou citar situações que essa mulher tem que fazê-lo, de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então assim trata a mulher, ela é submissa. A submissão aqui que eu vejo é no sentido espiritual. Tem no sentido espiritual que o sentido espiritual ele purifica, ele contempla, ele clareia, vamos dizer assim, ele dá brilho, ele dá ênfase à questão das atitudes, dos serviços, né, dos afazeres cotidianos que aquela mulher tem, né, para com ela, para com seus filhos, para com a casa, para com o esposo, sem ser uma coisa sobrecarregada, sem ser uma coisa exagerada, uma coisa que massacra, né, que difama. E por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que essa palavra submissão ou submissa, né, sede submissas ao vosso marido, eu vejo no sentido assim de ter essa missão, né, essa submissão, vamos dizer assim, essa submissão ali para com aquele que está do seu lado, para com aquele que convive com você, entende? E a questão do marido, a gente percebe que a palavra, né, o texto, ele muda no sentido assim, de que poderia muito bem dizer assim: vós maridos sejam submissa a vossas esposas. Naquele tempo, talvez no contexto da palavra, naquele tempo, né, se tinha essa questão da mulher ela ser submissa ao homem. Mas aqui no contexto aqui da palavra, a gente percebe que a palavra de Deus ele coloca aqui do mesmo modo vós, ou seja, ele já ele já, como é que diz assim, mesmo no colocando a palavra submissão, mas é como que tivesse um parênteses aqui, e aí coloca: do mesmo modo vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo frágil. Aqui é comportai-vos. Aqui eu vejo a questão do comportamento, né, do comportamento que abraça a questão do que a gente vê que a questão de como se comportar, né, como diz o ditado, né, a sua compostura, né, a sua compostura digna daquele homem que está unido a Deus, que está unido àquela mulher em Deus, que está unido a Deus através daquela família, através daquela mulher. Então assim, existe esse complemento. É como que fosse uma frase, né? Uma frase que tivesse, vamos dizer assim, dois adjetivos, e que um adjetivo, né? Um adjetivo abraça e exemplifica, né, o ser feminino, né, como ele coloca aqui, o ser feminino da mulher, né, que dá a graça, que dá graça, que dá a vida. Ou seja, ela tem essa graça de gerar a vida, de dar a vida, né, pela ação de Deus na vida dela, né, pelo gesto ali do matrimônio, do amor, gera uma vida. Nesse contexto, o homem ele tem vamos dizer assim, o seu adjetivo. Então,
junta o adjetivo, né, que acolhe, que abraça o ser feminino, junta o adjetivo, junta-se com o adjetivo que abraça o ser masculino, e ambos formam esse elo, forma essa aliança diante de Deus, diante, né, da realidade que é a família. Ou seja, eu acredito que quando ambos compreendem isso, tanto homem e mulher, quando ambos compreendem isso, a graça de Deus acontece, e aí entra todo esse contexto que a palavra coloca, né, de que quando ambos eles não só compreendem, mas ele exerce isso na sua vida, né, a não exploração, o homem não explorar a mulher não explorar o homem, né, o homem não massacrar a mulher, da mesma forma a mulher não massacrar o homem, ambos caminharem junto, unido, né, unido na graça de Deus, unido diante de Deus. Aí, ou seja, ao observarem, né, vossa vida casta e reservada, né, no versículo 2, ó, ao observarem, né, ao observarem vossa vida casta e reservada, não seja o vosso adorno. Ou seja, quando se observa, né, o zelo que se tem, aqui a questão o zelo que se tem na questão dos adornos, essas coisas que coloca aqui, para que não seja exagerado, para que não seja demais, né, para que não passe dos limites, né, para que as mulheres elas sejam comparadas, elas sejam, né, comparadas às mulheres santas que esperavam em Deus, eram submissas a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando do Senhor. Delas vos adornais, vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Ou seja, uma qualidade, né, um adjetivo que complementa o outro. Né? Eu costumo dizer assim que a mulher, quando foi gerada, né, quando foi criada por Deus, né, do homem, como as próprias palavras de Abraão, as próprias palavras de Adão disse, né, agora sim, carne da minha carne, osso dos meus ossos, complemento que me faltava. Ou seja, é o complemento, né, a mulher é o complemento na vida do homem que faltava, né, que faltava para o homem. Então, assim, eu quis colocar esse sentido da família com essa passagem para que a família ela né, se baseie daí, né, se encaminhe desse ponto, né, da questão do zelo, da questão da qualidade, os adjetivos que a mulher tem, os adjetivos que o homem tem, ambos se unam e formam um só no caminho, na trajetória para caminhar diante de Deus, para caminhar na busca de Deus, para caminhar. E aí sim, vamos dizer assim, quando vierem, né, quando vier as estruturas físicas, né, da casa, dos afazeres, dos filhos, aí sim, aí quando tudo isso vier e essa dinâmica, esse contexto, né, essa verdade, ela já tiver impressa, né, na alma, no coração, tanto do homem como da mulher, né, tanto do esposo como da esposa, aí sim a família ela vai refletir naturalmente aquilo que se vive a cada dia. Entende? A submissão no mais belo, no mais simples, no mais digno, né, do que se pode ser, tanto no sentido da mulher como no sentido do homem, né, no sentido do homem como no sentido da mulher. Entende? As qualidades, é como eu digo, as qualidades que muitas das vezes a mulher tem de ter, que o homem também o tenha. A questão de muitas das vezes a mulher precisar, né, que o homem lhe seja submisso, que ele seja submisso, entende? Na questão da ajuda recíproca, para não sobrecarregá-la,
entende? Para ela não lhe acarretá-la. Né? Eu citaria até um exemplo muito bom. Eu me lembro que quando né, logo no início da minha caminhada, e até hoje eu ainda faço, né, uma série de atividades que não me corrompe, que não me fere, que não me macula, mas que muito me ajuda, que muito me reedifica, né, na minha caminhada como esposo, como marido, como filho, né, como participante, como membro, né, dessa família. Eu, eu me lembro que quando eu logo assim, quando assumimos o matrimônio e quando veio o primeiro filho, então eu, no caso, eu ajudei muito questão né, das fraldas, lavando fralda, passando, fazendo a comida, auxiliando ela para ir para as suas higiene, né, levando para o banheiro, cuidando ali, zelando, acalentando a criança, né, acalentando o filho, para ele não chorar, para ele não sobrecarregá-la, entende? Para ela fazer o mínimo esforço na questão da recuperação. Então assim, limpava a casa, a questão das roupas, botava de molho, entende? A mãe ajudava com relação, né, orientando como é que fazia, como é que separava. No começo não tinha muito bem a instrução né, quais eram as roupas que botava uma com a outra, as que podia botar juntas, as que não podia. Então toda uma orientação para poder saber fazer. E colocava de molho e lavava. Então assim, ainda hoje eu faço as minhas coisas, né? Agora há pouco eu coloquei algumas peças de molho. Quando for, né, depois do almoço eu vou dar um trato. Então assim, limpo a casa, faço uma coisa, faço outra. Então assim, isso é o contexto dessa família né, que nós podemos e que nós podemos e que nós, né, devemos vivenciar na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia e principalmente na nossa caminhada para o bem comum, né, diante de Deus, diante da graça, né, na busca da santidade. Então esse é uma visão que eu vejo o sentido da família, entende? É claro que é como eu disse, partindo desse ponto, tudo aquilo que a família vive, tudo aquilo que a família vive, que a família tem e que vai se, né, se fixando para se ter a característica de família, eu acredito que parte daí, parte né, dessa consciência, dessa compreensão, mas também dessa ação, né, diante de Deus. Desculpa. Então assim, eu espero que você tenha compreendido, que tenha ficado aí uma mensagem para você que tem sua família, para você que é família, né, que se considera família diante de Deus, diante, né, da sua vida, diante da graça. Então deixo o meu abraço ao canal aqui no canal Oração Virtual. Peço a você que se inscreva se você não é inscrito. Se você quiser comentar, né, comente o vídeo, o que você achou, o que você pensa com relação à família. Deixe seu comentário, deixe algum tema se você quiser que eu aborde algum tema com relação a alguma coisa, algum tema que lhe cative, que motive você. Coloque isso nos comentários que aí, né, a gente, né, não faz aborda esse tema, eu coloco aí o ponto de vista, eu pesquiso alguma coisa, uma coisa que eu souber, eu abordo, aí coloco né, o pensamento, coloco aí, né, aquilo que eu acredito ser diante da palavra, baseado na palavra, baseado no meu conhecimento. Com certeza a gente vai ter aí uma grande partilha, né, uma boa partilha. Então agradeço, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para que chegue a mais pessoas essa graça, tá certo? Um forte abraço, peço a Deus que nos abençoe e abençoe a mim, abençoe a você, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso Brasil, abençoe as nossas vidas. Forte abraço, desejo a você muita paz
e muita graça no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço.